Vos saúdo com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 5. E com o teu exemplar da Bíblia aberto, depois nós vamos ler o capítulo 5 e o seu versículo de número 6. Enquanto você procura e folheia, eu quero externar minha gratidão a Deus pela sua bondade, por permitir que eu pudesse estar aqui essa noite pela primeira vez, contribuindo neste congresso de tamanha relevância, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. Quero agradecer e louvar a Deus pelos 1.037 missionários que essa igreja enviou por todo o mundo, a toda a diretoria, a todos os membros dessa igreja, na pessoa do pastor presidente, pastor Gilmar Miguel, sua esposa, sua família, ao vice-presidente, pastor Adriano, sua família, pastor Silas, pastor Abner, que Deus os abençoe, grato pela confiança, por permitir que eu pudesse estar aqui. Trago saudações do meu pastor presidente, deputado federal, pastor Paulo Freire, e de toda a nossa igreja em Campinas, de nossa convenção CGADB. Deus os abençoe em nome de Jesus. Quando eu recebi o tema apressai, e esse apressai é porque há sinais de esperança a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Mas o cristão, ele tem uma bendita esperança. E este livro que nos fascina, este livro que nos empolga e que abrilhanta os olhos daqueles que amam as profecias futuras, o livro do Apocalipse e a mensagem essa noite nos trará essa esperança de volta ao nosso coração, caso ela tenha sido perdida. Versículo de número 5, os irmãos encontraram, digam amém. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Diga bem forte: os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono. Capítulo 5, verso 6, por gentileza. E olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. No capítulo 4, verso 5, você disse bem forte que os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono. Mas no capítulo 5, verso 6, os 7 Espíritos de Deus é enviado para a terra. Há uma pergunta que paira essa noite neste congresso: o porquê que os 7 Espíritos de Deus do capítulo 4 está diante do trono, e porquê que no capítulo 5 ele é enviado para a terra? O que aconteceu entre o capítulo 4 e o 5 que mudou a logística dos 7 Espíritos de Deus? Antes de tomar o seu assento, quem são os 7 Espíritos de Deus? Isaías 11 diz: o espírito de temor do Senhor, de conselho, de fortaleza, de entendimento, de conhecimento e de sabedoria. Ele é o Espírito Santo de Deus. Toma o seu respectivo assento em nome de Jesus. Este livro, que tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas. Apocalipse é a revelação, e a expressão grega para revelação é tirar o véu. É Deus descortinando e desvelando para que João pudesse escrever as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. É perceptível e plausível enxergar Cristo como o tema central do Apocalipse. E não só o tema central do Apocalipse, ele é o tema central da Bíblia. Cristo está no centro da história. Quando o Verbo estava na eternidade, pela presciência, ele conhece toda a história. Quando o Verbo se faz carne na encarnação, ele pisa na história. Mas quando ele sobe a súmpita aos céus na ascensão e senta à destra do Pai, ele mantém o controle da história em suas mãos. É por isso que no capítulo 1 ao 3 deste livro ele se apresenta como o rei e o sacerdote.
No capítulo 4 e 5 ele é o cordeiro entronizado no trono. Do capítulo 6 ao 18 ele é o juiz de toda a terra. E porque ele é o juiz de toda a terra, Salmos 19 versos 9, os seus julgamentos são justos. Salmos 89 versos 14, a base do seu trono também é justiça. Hebreus capítulo 1 versos 8, o cetro da justiça está em suas mãos. E do capítulo 20 ao capítulo de número 22, ele é o rei glorificado que reina para todo sempre. Neste livro a palavra trono aparece 46 vezes, a palavra poder e autoridade 40 vezes, a palavra rei aparece 37 vezes, a palavra adoração aparece 24 vezes, a palavra cordeiro, remetendo a Cristo, aparece 28 vezes, para que você entenda o que o livro quer nos ensinar. Ele é o cordeiro que foi morto e reviveu, ele é o rei glorificado que está sentado em seu trono, digno de ser adorado, honra, glória e louvor por toda a eternidade, aquele que tem o domínio e poder para todo sempre. A revelação veio de Deus a Cristo, de Cristo a um anjo, de um anjo a João, e de João até nós. 175 vezes aparece a expressão anjos no Novo Testamento, 67 vezes só no livro do Apocalipse, mas eles tiveram participações diretas no ministério de Cristo. Quando Jesus nasceu, quem o adorou foram os anjos. Quando ele está 40 dias sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão foi um anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar foi um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, quem disse que ele não estava mais no sepulcro foram os anjos. Quando ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, subiu a súbito aos céus, quem disse? Varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, em breve, em breve, em breve, em breve, ele voltará. Mas para pregar o evangelho, ele não chamou os anjos, ele chamou eu e você. Mas nós somos imperfeitos, sim, mas aquele que começou a boa obra, mas aquele que começou a boa obra, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Porque João em Apocalipse viu o que os outros não viram, sentiu o que os outros não sentiram, escreveu o que os outros não escreveram. O ministério de Jesus era acompanhado de 5.000 pessoas que só queriam pão e peixe. Mas de 5.000 pessoas em 1 Coríntios 15 verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas, só 120 em Atos 2 estão orando no cenáculo. Mas de 120, só 70 vão para o evangelismo na grande comissão em Lucas 10. Mas dos 70, só 12 andaram com Jesus. Só que de 12, só 11 tomaram ceia. Só que de 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, só João está aos pés da cruz. Aí você me pergunta, por que só João viu o que ninguém viu, sentiu o que ninguém sentiu, alcançou um nível que os outros não alcançaram? Quer ter intimidade, quer ter sensibilidade com Ele, quer atingir um nível de espiritualidade, vai com Jesus até o fim. Aleluia! Filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, companheiro na aflição, no reino e na paciência. Companheiro na aflição, porque Romanos 8,17, se tu é participante da aflição, também será participante da glória. Companheiro do sofrimento, 2 Timóteo 2,12, se com ele você sofre, com ele tu também reinará. Aí vem a doxologia de João às 7 igrejas da Ásia. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus. 4 verdades João traz. Ele é a fiel testemunha. Segunda verdade, ele é o primogênito dentre os mortos. Como ele pode ser o primeiro a ressuscitar, se houve ressurreições que antecederam a dele no Antigo Testamento? Se no Novo Testamento 3 ressurreições antecederam a dele, a de Lázaro, a da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim, detalhe, todos eles ressuscitaram.
mas morreram novamente. Ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Vou repetir, é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. O texto diz que ele é o principal dos reis da terra. Repito, ele é o principal dos reis da terra. Toda atenção é pouca. No ano 606 a.C., os caldeus, a Babilônia, com o chefe da guarda Nabuzaradã e Nabucodonosor, invadiram Jerusalém a primeira vez. Levaram a classe nobre ao cativeiro, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel está colocado dentro do cativeiro babilônico. Invadiram a segunda vez no ano 597, levaram 10.000 e Ezequiel. Ezequiel não está dentro do palácio, Ezequiel é colocado às margens do rio Quebar. Invadiram a terceira vez no ano 586, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém e a glória foi embora. E Jeremias, escrevendo lamentações, ficou em Jerusalém. Segundo a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote da terra de Ananote, o cativeiro seria por 70 anos, mas Deus não perdeu o controle. Não, tu vai dar glória daqui a pouco. E por que ele não perdeu o controle? Porque mesmo no cativeiro, ele tem um Daniel dentro do palácio, ele tem um Ezequiel às margens do rio Quebar, ele tem um Jeremias em Jerusalém. Não entendeu? Eu vou explicar. Ele tem um Pedro na Judéia, ele tem um Filipe em Samaria, ele tem um Paulo dos confins da terra, ele tem uma menina na casa do Naamã, ele tem um José na casa do Potifar. Deus não erra o plantio. Aonde ele te colocou, é aí que ele vai te usar. Ai, achei que eu mandar. Deus coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Deus não errou ao teu respeito. Aonde Ele te colocou, é aí que Deus vai te usar. Isso aqui não é revelação, mas tem gente no nosso meio pensando: e quando não é Deus que coloca e é o homem? José te responde, Gênesis 50, versos 20. E a lição é: mesmo que os homens nos coloquem, o ambiente não altera quem é você. Se tu tem o Espírito de Deus, diga como José: Deus tornou o mal em bem. Deus não errou o plantio. Aonde você está, Deus tem propósitos na tua vida. Mas é sobre isso que eu quero falar. Porque Deus coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Porque o monarca da Babilônia, Nabucodonosor, vai sonhar. Diferente de Faraó, ele não conta o sonho. Ele pede para revelar e depois interpretar o sonho. Arioque, o chefe da guarda, passa um pregão em Babilônia, procurando um mago, astrólogo, adivinho que pudesse interpretar e revelar o sonho. Não encontrou ninguém. Mas tem um moço orando 3 vezes ao dia. Não precisa dar glória, porque todo judeu ora 3 vezes ao dia, ele só faz a lição de casa. Os judeus oram 3 vezes ao dia, os muçulmanos rezam 5. Não me pergunte como funciona isso. Paulo disse: e nós é sem cessar. Ele está orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas rumo a Jerusalém. E Deus deu a ele a revelação. Ele compareceu diante do rei Nabucodonosor e disse: tu sonhaste com uma estátua. A cabeça dela é de ouro, é o reinado babilônico. O peito e os braços são de prata, o reinado medo-persa. O quadril e o ventre de bronze, Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, a Grécia. As pernas de ferro e barro, e é Roma. De repente Daniel, ele vê uma pedra. E esta pedra, ela toca na estátua e a estátua se desmorona. Pergunta essa noite: quem é a pedra? O que o texto quer nos ensinar? A Babilônia passa, os medo-persas passam,
A Grécia passa, Roma passa, os governantes passam, presidente da república passa, prefeito passa, deputado passa, cadeira de pastor passa, mas o reino eterno da pedra que vem e é Cristo subsiste eternamente. Quem é esta pedra? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, das ânsias da morte, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ele é o principal dos reis da terra. João diz, ele é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. João para e diz, mas ele é aquele que nos amou, e com teu sangue nos lavou. Só por causa desse glória eu vou explicar. Um menino judeu completava 13 anos de idade e passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade, ele já era filho do mandamento, decorava 613 preceitos da lei, agora ele pode se casar. O menino judeu não completava 20 anos sem se casar. Ele ia até a casa da pretendente, ela tinha 14 ou 15 anos de idade. Ele levava uma quantia de prata no bolso para pagar o dote, levava o suco de uva e levava um contrato. Ele chegava na casa da pretendente, batia na porta, os pais dela abriam, ele entrava, olhava para a moça e dizia, quer se casar comigo? Se ela dissesse, eu quero, ele pegava a prata, colocava na mesa e diria para os pais, tá pago o dote, tua filha é minha, ela tem um dono. Ele dava o suco de uva para ela beber e assinava um contrato. Se ela disse sim para o casamento, ela bebia. Enquanto ela bebia, ele fazia uma declaração de amor a ela solenemente. Qual é a declaração? Na casa do meu pai eu tenho um lugar para te levar. Mas ele não levava ela naquele momento. Ele virava as costas e ia para a casa do pai preparar um lugar. Quando ele chegava, os meninos na rua ficavam perguntando, quando você vai buscar a moça? Ele sabia, mas ele dizia para os meninos, o dia e a hora ninguém sabe, só papai. Não, segura que eu não terminei. Eu vou explicar isso aqui melhor. Ele deixou a eternidade, se fez carne e não deixou de ser Deus. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Ele se fez carne e não deixou de ser Deus. Como homem ele chora por um amigo, mas como Deus ele disse, sai para fora Lázaro. Como homem ele disse, tenho sede, mas como Deus ele diz, quem tem sede vem, eu tenho água da vida eterna. Como homem ele disse, estou cansado, mas como Deus ele sobe numa montanha e diz, vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem ele dorme na popa do barco, como Deus, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele chegou na nossa porta, eis que estou à porta e bato. Você abriu, ele entrou. Ele olhou para você e disse, quer se casar comigo? É porque com Jesus não tem ficada. Com Jesus é casamento. É na alegria, é na tristeza, é na dor, é na doença. Quando você disse sim, eu quero, ele não pagou com prata, ele pagou com sangue. E ele está dizendo, tu tem um dono, tu tem um dono, tu tem um dono, tu tem um dono. Por isso que na ceia é só para quem casou com Jesus. Quando você está bebendo, tem uma declaração de amor, só para os casados com Jesus. A declaração lá vai, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai, na casa do meu pai, eu tenho uma morada para te levar. Eis que com teu sangue ele nos lavou, e com teu amor ele nos amou. Quando João termina de dizer isso,
João ouve uma voz, é como uma voz de trombeta. Quando João para e olha, João o vê e João cai como morto. Quem é este que veio a Pátimos? Pátimos, um sistema penal, a 86 quilômetros do sudoeste de Éfeso. O imperador sucessor, depois de César, de Calígula, de Nero, de Tito, agora é a vez de Domiciano. Domiciano reivindicava adoração a si, mas João não iria adorar um homem assentado em um trono de madeira feito por homens. João só adorava aquele que está sentado em um trono de glória. Por isso João é enviado, exilado a Pátimos. E quando João em Pátimos pensa que está sozinho, a voz do nosso Senhor, como de trombeta. Quando João para ver quem é ele. Uma vez ele estava caminhando com os discípulos entre Naftali e Zebulon, em Cesareia de Filipe. Jesus não queria curtidas, compartilhamentos e nem fazer teste de publicidade, mas ele fez algo que ele não costumava fazer: perguntas. E ele fez a primeira pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Alguns dos discípulos, eu não sei quem foi do colégio apostólico, disseram: os que te viram chorar, vou parafrasear, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que te viram curar com poder, estão dizendo que o Senhor é Elias. Os que te viram pregar um sermão mais duro, estão dizendo que o Senhor é João Batista. E ele diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Camboriú, mas em São Paulo, aos domingos, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles batem na porta de nossas casas. Eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Se perguntar para os mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas, que tem como fundador Guilherme Miller, eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os kardecistas, eles vão dizer: ele nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma. Se perguntar para os budistas de Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo de liderança a ser seguido e nada mais. Mas se você perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer: Jesus não é Deus, Ele é só um profeta e nada mais. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, a raiz de Davi. Jó vai dizer: para mim Ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer: para mim Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro vai dizer: para mim Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para João Ele é cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, os seus pés como latões reluzentes, o seu vestido é branco, puro e santo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir para todo sempre. Para Daniel Berg, Gunnar Wingren há 111 anos. Para Gideões missionários da última hora, há 38 anos. Para nós Ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, dá um pulo da cadeira. Cadê os crentes que vão morar no céu? Xará, sorebe que mancho. Estou sentindo a presença dEle em nosso meio essa noite. Quando João olha, cabelos brancos como a neve, fala da eternidade, olhos como chamas de fogo. Ele sabe coisas ao teu respeito que nem você sabe.
O seu vestido não foi confeccionado em Damasco, Magdala ou em Tiro, mas na eternidade. O seu vestido é branco e puro porque ele é santo. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz: nele não há pecado. 1 Pedro capítulo de número 2, versos 21 e 22, Pedro diz: ele não cometeu pecado. João 6,69, João diz: ele é o santo de Deus. Hebreus capítulo 4, versos 15, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém poderia levantar as mãos nesse congresso e dizer: Paulo, Pedro e João e o autor aos Hebreus é do time de Jesus, não vale. Então eu vou trazer 4 que jogavam contra e que atestaram que ele é santo. Mateus 27, versículo 3 e 4, Judas disse: traí, sangue inocente. Pilatos lava as mãos e diz: ele é justo. A mulher de Pilatos, Cláudia, vai dizer: muito sofri no meu sonho por causa do sangue desse justo. Está faltando alguém. Quando Cristo entregou o Pai e o Espírito, tem um centurião lá do fundo olhando e dizendo: verdadeiramente, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é ele? João escreve: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para todas elas ele se apresentou de maneira distinta. Para Éfesos é o que está no meio dos castiçais. Para Esmirna, o que foi morto e reviveu. Para Pérgamo, da sua boca uma espada aguda. Para Tiatira, os seus pés como latões reluzentes saindo da fornalha. Para Sardes, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para Filadélfia, aquele que tem a chave de Davi. E para Laodiceia, o Amém, a fiel testemunha. E o que nós aprendemos com as 7 igrejas da Ásia? A primeira coisa: o relatório dos homens é diferente do relatório dos céus. Vou repetir: o relatório dos homens é diferente do relatório nos céus. A igreja de Esmirna, relatório dos homens: sou pobre. Relatório nos céus: aqui ela é rica. Igreja de Laodiceia, relatório dos homens: rica sou e de nada tenho falta. Relatório da eternidade: pobre, cega e nu. Igreja de Filadélfia, relatório dos homens: tem pouca força. Relatório na eternidade: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, e como guardaste a palavra da minha paciência, te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. E diante de ti pus uma porta aberta, e a porta que ele abre, demônio nenhum fecha. A porta que ele abre, caluniador não fecha. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Aprendo mais uma coisa com as 7 igrejas da Ásia: todas elas têm reprimenda, elogio, exortação e promessa. Só tem uma que não tem elogio: Laodiceia. E só tem 2 que não tem reprimenda: Esmirna e Filadélfia. Mas para todas elas ele disse uma frase: e quando eu disser, não sou movido a glória a Deus, mas quando eu disser, tu tem 2 opções: ou ficar aí assentado, segurando nessa cadeira, tremendo de medo, ou levantar dela e glorificar a Ele. Qual é a palavra? Palavra de Jesus: eu conheço as tuas obras. Como ele
Ele conhece as tuas obras. A recompensa não virá dos homens. A recompensa, ela vem da eternidade. Vou contar uma história que o cerne dela fazer barulho, eu vim para você pensar. Quem está comigo, diga amém. Um bom samaritano veio passando e encontrou um homem machucado, e você conhece a história. O levita e o sacerdote passaram de largo. O bom samaritano pegou aquele homem, colocou na cavalgadura, e ele foi até a estalagem e disse para o hospedeiro: pastor Gilmar, estou te dando 2 moedas, cuide dele. Se gastar mais das 2, quando eu voltar eu te pago. Eles não pegaram. Eu vou explicar melhor. O bom samaritano é Cristo, e Ele cuida daqueles que nós desistimos. E depois de curar, Ele foi na estalagem e disse para o hospedeiro: cuide do que é meu. Estou te dando 2 moedas, pastor Gilmar. Se tu gastar mais do que as 2, e vai gastar roupa, dinheiro, gasolina, saúde, tempo, fica tranquilo, ele disse, quando eu voltar eu te pago. Tua recompensa não vem dos homens. Tua recompensa, ela vem da eternidade. Prove, eu te provo. Romanos 14:10, todos compareceremos no tribunal de Cristo. Apocalipse 22, versos 12, comigo está o meu galardão, eis que venho cedo sem demora. Tem mais, tem mais. 2 Timóteo capítulo 4, versos 8, desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Tiago capítulo 1, versos 12, bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque depois de suportar, dar-te-ei a coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, aos presbíteros como eu, disse Pedro, que cuidam do rebanho, voluntariamente, não por torpe ganância. Versos 4, dar-te-ei a coroa de glória. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25, dar-te-ei a coroa incorruptível. 2 Timóteo capítulo 4, versos 8, coroa da justiça. Tiago capítulo 1, versos 12, coroa da vida. 1 Pedro capítulo 5, versos 4, coroa de glória. 1 Coríntios capítulo 9, versos 25, coroa incorruptível. O que eu faço, pregador? Apocalipse 2:11, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que eu faço, pregador? Apocalipse 3:11, guarda o que tens, 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 para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Última coisa que aprendemos com as 7 igrejas da Ásia: todas elas tinham algum desvio doutrinário. Havia a doutrina em Tiatira da profetisa Jezabel. Ela profetizava, mas não era Deus. Talvez se fizesse um pix, ela contava mais uma. Aos falsos profetas desse Brasil, conheço um Deus que virá em juízo e não tardará. Mas havia também a doutrina dos nicolaítas. Às vezes davam até glória junto conosco, às vezes cantavam junto conosco,
mas tinha uma inclinação desenfreada aos apetites carnais. Mas em Pérgamo tinha uma doutrina chamada doutrina de Balaão. Balaão fez os hebreus tropeçarem no deserto pela prostituição. Eu amo esse silêncio também. Mas em Judas capítulo 1, versos 11, existem obreiros que entraram pelo caminho de Balaão, em busca do prêmio, em busca da ganância. 2 Pedro capítulo 2, Pedro diz quem são os que fazem comércio da fé. Eles estão nas prateleiras de Balaque. Tem de 5.000, tem de 4.000, tem de 3.000, tem de 2.000. Põe a câmera aqui por gentileza. Mas ainda tem profetas que não se venderam. Vou repetir, mas ainda tem profetas que não se venderam. Aleluia! Ele está na casa essa noite. Ele está na casa essa noite. Deixa eu contar um segredo para os senhores e senhoras. Para cada 400 falsos, Deus tem um verdadeiro. Mas vou contar uma boa notícia. Nos púlpitos das congregações, os pregadores de praças, os adoradores e não os cantores de shows, Deus escondeu também mais 7.000. Tem alguns aqui essa noite? Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver se tem. Se não pode dar glória a Deus, eu sei em qual você está, qual o lugar que tu está. Mas ainda tem profetas, adoradores que não se venderam. Sinta a presença do Espírito em nosso meio. Aqueles que não derrubaram altares, aqueles que não se prostraram a Baal, aqueles que não fazem comércio da fé, onde estão vocês essa noite? Olhem para cá, por gentileza. Segura, porque eu preciso terminar. Antes de ir para os autos conclusos, eu quero deixar 2 pontos aqui agora. Aos jovens pregadores dessa geração, os agendas abertas, deixa eu dizer algo. Quando eu estava indo para Israel, próximo ao Mar Morto, eu vi centenas de plantações de tâmaras ao meu lado direito. Quando você usufrui comendo da tâmara, você tem 2 convicções e 2 opções. A convicção é que quando você come, você sabe que você está comendo e usufruindo de algo que você nunca plantou. A segunda convicção é que quem planta tâmaras não planta para si. Por que estou te dizendo? Porque as tâmaras, pelo processo natural, demoram 100 anos. Então quem planta tâmaras não planta para si. E você que usufrui, você tem 2 opções: ou destruir a colheita que você nunca plantou, ou continuar plantando para uma outra geração. O que eu estou dizendo é que essa geração que faço parte, nós estamos usufruindo de algo que nós nunca plantamos.
E nós não temos o direito de destruir a colheita, mas que Deus nos levante, não para fazer comércio da fé, mas para continuar plantando tâmaras para uma outra geração. 38º Congresso de Gideões. Agradecemos a todos os plantadores de tâmaras que passaram por este púlpito, mas este congresso será marcado, porque plantadores de tâmaras continuarão plantando para uma outra geração de forma legítima. Quando João está em Pátimos, ele é arrebatado em espírito. Toda atenção é pouca, por gentileza. Quando João ele olha na sala do trono, ele vê um trono, 24 tronos, e os 24 anciãos estão assentados em seus tronos. O trono que João vê tem um ancião de dias assentado. Sobre a sua cabeça um arco celeste de cor de esmeralda. Este que está sentado em seu trono, a sua aparência é de sardônio, vermelho como rubi, mas de jaspe cristalino como diamante. Há um mar de vidro, e João vê os 4 seres viventes e os 7 Espíritos de Deus diante do trono. Quando João chegou no capítulo 4, na sala do trono, os tronos estavam ocupados. 700 anos antes, Deus levou Daniel para a mesma visão, com um detalhe: Daniel chegou um pouco antes. Quando Daniel chegou não tinha trono. Quando Daniel capítulo 7 versos 9, ele tem a visão, o que Daniel vê? Os anjos trazendo os tronos. E por que estão trazendo os tronos? Porque vai ter uma festa. Só que o Daniel, ele vê os tronos sendo trazidos, e quando João está lá, ele já vê os tronos ocupados. E João vê um livro selado, por dentro e por fora escrito. E de repente um anjo forte, ele vem na direção de João e diz: João, nem nos céus, nem na terra, e nem nas partes baixas dela, ninguém é digno de abrir o livro e desatar os teus selos. João começa a chorar. Daniel capítulo de número 7 versos 13. O que Daniel viu? O ancião de dias se assentou no seu trono. Os 24 anciãos assentaram em seu trono, mas foi trazido um outro trono à destra. E o que Daniel viu? Um semelhante ao Filho do Homem, subindo em meio às nuvens. E quando ele chega nas nuvens, o que Daniel vê? Versículo 13. Os anjos recepcionam ele lá na portaria e vão trazer ele até o ancião de dias. Mas enquanto o Filho do Homem está subindo lá em cima, João está chorando. E porque João está chorando, ninguém é digno de abrir o livro. Enquanto ele está chorando, Jesus está dizendo aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para ser minhas testemunhas da Judéia, Samaria e nos confins da terra. E Daniel viu ele se ocultando em meio às nuvens. O que Daniel viu? Ele subindo em Atos capítulo 1 versículo 9, 10 e 11. Os discípulos olhando fitos ao céu, e ele se perde em meio às nuvens. E os anjos dizem: varões galileus, este mesmo que vocês irão subir, ele voltará. Enquanto João está chorando, em meio às nuvens ele aparece lá na portaria. Um dos 24 anciãos se levanta, e João está vendo o trono, o ancião de dias, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo, está do lado do trono. De repente um dos 24 anciãos diz: João, não chores. Está entrando alguém lá na portaria. Quem é ele?
é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é aquele que foi morto e está vivo para todo sempre. E quando ele está caminhando, os 4 seres viventes, um semelhante à águia, um semelhante ao leão, um semelhante ao filho do homem, um semelhante ao boi, se prostram. Os anjos se prostram. Os 24 anciãos começam a cantar um novo cântico: digno é o Cordeiro, de honra, de glória e de louvor. E que compraste para Deus tribos, línguas e nações. Segura um pouquinho. Quando ele entra, os 7 Espíritos de Deus descem. Por que os 7 Espíritos de Deus no capítulo 4 está diante do trono? E por que no capítulo 5, verso 6 ele desce? Porque Jesus chegou. Segura, vai dar glória depois de entender. Porque Jesus disse: quando eu subir ao Pai, eu vou esperar você entender para dar glória. Vou repetir: quando eu subir ao Pai, eu enviarei o Consolador. Faz assim para ele. Se ele não dá glória é porque está ruim mesmo. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Se tu pode levantar a tua mão aos céus e adorar a Ele. Tenho 3 minutos, eu encerro. Quando os 7 Espíritos de Deus vai descer, porque Jesus subiu, tem 120 orando. Não escandalize com aquilo que eu vou dizer. Tem um no meio dos 120 que no ministério ele caiu na quinta. Deus levantou ele pastor no domingo. Ouvi um aleluia. Vou repetir de novo. No meio dos 120 tem um que caiu no ministério na quinta. Deus levantou ele pastor no domingo. Jesus chamou ele para orar e disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Quantas vezes? No Getsemane ele dormiu 3 vezes. No Sinédrio negou 3 vezes. Jesus foi para Galileia e fez 3 perguntas. Eu vou repetir. Ele dormiu 3 vezes. Na quinta-feira ele negou 3 vezes. O que Pedro pensou? Neguei diante do Pai. Porque se eu neguei a Cristo, eu nego o Pai. Para mim acabou. Só que Jesus disse: eu espero vocês na Galileia. Segura. Dormiu 3 vezes. E na quinta-feira negou 3 vezes. E no domingo Jesus apareceu e fez 3 perguntas. Porque no mesmo lugar que negou, ele prega, e quase 3.000 almas se convertem. É noite de restauração para o teu ministério. Ele ainda acredita em você, o Espírito da verdade. Tem 1 minuto e eu vou correr. Quando Pedro se levanta, ele diz: põe a câmera aqui. Isso aqui vai para os cessacionistas que querem apagar o fogo pentecostal aceso em Atos 2. Palavras de Pedro para você que quer acabar o batismo com o Espírito Santo. Disse Pedro: hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel. O Espírito é derramado sobre toda a carne, e o dom de Deus é para nós, para vós, para os que estão de perto, para os que estão de longe, para os vossos filhos e para quantos Deus ainda chama. São os batizados com o Espírito Santo. São os batizados com o Espírito Santo. Sinta a presença, sinta a presença desse Espírito. Fala em línguas, pula da cadeira, profetiza,
O diabo tem que ouvir, os sensacionistas têm que ouvir o barulho de línguas estranhas. Coloque-se de pé com a permissão do pastor. Estenda suas mãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, é uma noite de restauração em nossas vidas. 38º Congresso é uma noite em Gideões Missionários da última hora, em que o Senhor mantém acesa a chama do movimento pentecostal em nossas vidas. Ninguém vai apagar a chama acesa do Espírito Santo em Atos 2. Um minuto para você adorar a Ele. Batiza com o Teu Espírito Santo. Cura essa noite em nome de Jesus. Restaura essa noite em nome de Jesus.